Olá pessoal, após o jogo do Grêmio de ontem, com a classificação do Tricolor da forma como foi, a gente precisa refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo com o nosso Tricolor nesse ano de 2025, já que o Grêmio, por 3 vezes, quase ficou fora das competições, tanto da Copa do Brasil, quanto da final do Campeonato Gaúcho. E hoje, escutando o Yura, ex-jogador do Grêmio, dirigente, grande personalidade do Tricolor, num programa esportivo hoje pela manhã, eu tive certeza, porque às vezes a gente fala sozinho ou de uma forma um pouco diferente do que as pessoas costumam falar, e muitas vezes a gente pensa se está certo ou está errado no que pensa e no que fala. E aí, escutando o Yura hoje, eu tive convicção de que está faltando gremismo dentro do Grêmio. Talvez o aumento do número de estrangeiros, cada vez menos atletas das categorias de base nos elencos profissionais, possam fazer com que se diminua a identificação destes atletas com a cultura do Grêmio. Isso é um dos fatores. Mas se isso for verdade, o que me parece ser, nós teremos que nos acostumar ou nos adaptar com isso. Porque esse caminho de estrangeiros no clube não tem mais volta. E provavelmente logo em seguida teremos 11 atletas estrangeiros dentro do campo. Porque eu acredito que não passe esse movimento que está sendo gestionado lá dentro da Confederação Brasileira de Futebol para a redução de número de estrangeiros para 6. Evidentemente, nós temos o problema da questão tática dentro de campo, é verdade. Embora o Quinteiros tenha pouco tempo, já era para o Grêmio estar apresentando um futebol muito melhor do que está, com um sistema de jogo definido, e não este sistema defensivo de 4-2-4, que deixa um buraco no meio campo, onde nós não mudamos muita coisa em relação ao ano passado e também ao ano anterior. E esses problemas precisam ser resolvidos. Agora, nós temos duas questões. Se para domingo não há tempo para treinar, e evidentemente isso é um fator relevante, até porque o Grêmio está vindo de viagem, de Minas, tem pouco tempo, o Grenal é domingo, é preciso dar um choque no vestiário para que os jogadores saibam quem é o Grêmio, que camisa que eles estão vestindo, a força e a pujança do Tricolor. Talvez dar uma passadinha lá no museu, olhar os grandes títulos, contar um pouco da história do clube, conversar com ex-atletas que representaram a camisa do Tricolor com orgulho e com dedicação. Sei lá, alguma coisa precisa ser feito extra-campo, já que dentro de campo se tem pouco tempo, para que a gente possa, não digo reverter o resultado, porque se tivéssemos outros times do Grêmio, de 95, de 83, com raça, com vontade, com vibração, com dedicação, se entregando dentro de campo, não estaria tão morta a questão do Grenal de domingo, como muita gente está dizendo por aí. No entanto, com o que a gente está vendo hoje dentro de campo, torcedor que está assustado, está torcendo para não tomar 4 no Beira-Rio, é preciso fazer alguma coisa fora de campo. E alguém precisa sacudir esse pessoal. Temos muita gente chegando, é verdade, o elenco se conhecendo agora, mas para agora a gente precisa fazer alguma coisa. Tem que sacudir o vestiário. Esse discurso de dirigentes e do próprio treinador, de acomodação, de apatia, sem indignação, refletem evidentemente no torcedor do Grêmio. E é preciso haver uma mudança de forma brusca e rápida. Senão, podemos entregar o título como os discursos estão sendo ditos por aí. Mas há uma outra preocupação que é em relação ao restante do campeonato. A Copa do Brasil, ao Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, o Grêmio precisa mudar de postura. Dos dois lados, fora de campo
e dentro de campo. E aí poderemos ter um pouco mais de tempo para o Quinteiros treinar. E aí nós precisamos, evidentemente, alguém precisa conversar com o Quinteiros, chegar junto, olhar jogos e ver que o meio do campo do Grêmio é um deserto. Todo mundo vê isso. O sistema defensivo do Grêmio, infelizmente, piorou. Nós estamos há 2 anos reclamando que o Grêmio toma muitos gols, mas o Grêmio regrediu tecnicamente e taticamente. E temos boas peças. Temos boas peças, mas a bola não chega no ataque. Porque como não há compactação entre linhas, não há um sistema defensivo coerente, não há um meio-campo compacto e eficiente, as bolas estão chegando no ataque através de balão. É balão e balão. Com extremas isolados, o sistema de jogo do Grêmio hoje está matando os laterais. O nosso meio-campo, como falei aqui, é um deserto. Atacantes que não marcam, que não voltam para recompor. É preciso mudar. Muitas críticas em relação ao Quinteiros. Acho que ainda é cedo para fazer algum tipo de troca. Ele recém chegou. No entanto, é preciso acordar. É preciso identificar os problemas. E ontem, outra coisa que deixou a mim preocupado é a incoerência nas mudanças de peças. Como falei ontem no vídeo aqui. A entrada do Chapecó no lugar do Volpi, dita pelo técnico do Grêmio que é uma questão técnica, não justifica. Porque com a entrada do Volpi, em nenhum momento ele falhou a ponto de ser trocado pelo Chapecó. E o treinador ainda teve sorte, porque se o Grêmio perde nos pênaltis, a sobrecarga seria muito maior, porque o Volpi nos deu a classificação da Copa do Brasil e do Gauchão. Cristaldo, que não foi peça importante no Grenal, porque nem entrou, ontem era titular. E o treinador fez uma analogia entre Cristaldo e Monsalve, e ontem novamente o Cristaldo não jogou nada. E ele é um jogador que tem boa técnica, mas ele desaparece dentro de campo. O Vijaçante é capitão, mas nesse momento ele não merece ser titular do Grêmio. O Grêmio precisa criar soluções e fazer com que esses atletas voltem a desempenhar um bom futebol. Como falei ontem, gostei de 2 jogadores, o Amuzu e também o Arezzo, que está pedindo passagem. Porque pelo menos a gente vê o Arezzo em campo com vontade, com dedicação, buscando. Um jogador de personalidade que cobra pênaltis e ainda faz. Que o Grêmio tem um bom aproveitamento nas penalidades máximas. Mas é preciso indignação. É preciso mudar alguma coisa. Porque todo esse discurso de acomodação e toda essa apatia dentro de campo reflete no ânimo do torcedor do Grêmio. É só buscarmos nas redes sociais para ver o pensamento do torcedor gremista nesse momento. Pela já perda do Gauchão nas mídias sociais e pelo um trágico ano de 2025. É preciso mudar esse discurso, é preciso fazer alguma coisa nova, porque senão o caminho seguirá sendo esse. O Grêmio é imortal, mas a imortalidade chega a um determinado momento que ela acaba. E nós estamos em março, no meio de março, e nós já tivemos 3 imortalidades nesse ano. É complicado, mas o Grêmio precisa dar a volta por cima, porque a camisa do Grêmio é grande, a história do Grêmio é impressionante, e o torcedor do Grêmio não vai ficar parado vendo muita omissão dentro de campo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.